Bom dia, terceirão, tudo bem? Segunda aula, segunda semana, né? Lembrando sempre que a gente está passando por um momento aí bastante delicado, então distanciamento social é a palavra de ordem no momento. A gente precisa lembrar que nós não estamos em férias, nós estamos em casa por uma questão de saúde pública, né? Uma questão delicada aí de saúde pública, então a gente precisa ser muito responsável nesse momento, primeiro por nós mesmos, né, pelos familiares, né, pelos amigos, mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade e precisa existir um respeito mútuo aí entre as pessoas, né? Então, a gente infelizmente não tem outra arma no momento contra esse vírus. A única arma que a gente tem é essa de ficar em casa, né? Então a gente precisa ser bastante responsável e colaborar com o todo aí, né? Ficando em casa, evitando saída, só sair se não tiver jeito mesmo. Mas eu tô comentando isso com vocês aí porque eu andei vendo vídeos assim de adolescentes fazendo festas para se reunir com os amigos e tal. Isso nesse momento não pode acontecer, pessoal, não é? Infelizmente, o vírus a gente não enxerga. Se não consegue falar, nossa, aquele ali tá com vírus, esse aqui não está, né? Então não dá para ficar postando naquela coisa, ah, mas tá bem, tá todo mundo bem. Infelizmente, ele pode ficar até, acho que 21 dias no organismo sem dar sinal de vida, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Tá bom? Espero que todo mundo esteja bem, as famílias estejam bem. Aqui comigo, com a minha mãe, com o meu irmão, graças a Deus a gente tá bem até aqui, mas seguindo à risca essa questão aí de ficar em casa, tá bom? Antes de começar a aula de hoje, que eu vou falar a respeito do material das atividades enviadas na semana passada e das atividades que serão enviadas esta semana, eu quero conversar com vocês a respeito dos trabalhos. A maioria dos alunos do terceiro ano já enviou, porém, alguns ainda não enviaram, e eu queria combinar algumas coisas com vocês. Primeiro, eu havia combinado a entrega de um trabalho em março, a outra agora no dia 6 de abril, que é segunda-feira que vem. Com esse cronograma novo de videoaulas, as aulas de inglês foram para sexta-feira. Então, até para dar uns dias a mais para vocês, eu vou combinar o seguinte: podem me entregar os 2 trabalhos no dia 10 de abril, que é sexta-feira da outra semana. Tudo bem? Então, podem me entregar os 2 trabalhos nesta nova data, 10 de abril. Por e-mail, alguns alunos já têm o meu e-mail, mas eu quero combinar uma coisa com vocês. Eu criei um e-mail novo para esse período que a gente tiver nessa situação aqui de videoaula, tá? Então, a partir de hoje, 30 de março, por favor, usem esse e-mail que eu vou passar aqui agora, ok? Tudo minúsculo, marcelo.domus.2020@gmail.com. Vou repetir, marcelo.domus.2020@gmail.com, ok? Para quem, de repente, professor, eu fiz o meu trabalho à mão, porque eu não tenho computador, né? Como é que eu faço? Eu queria pedir um favor para vocês do terceiro ano. Isa, eu tenho você no Facebook, eu vou passar então o meu celular, que é o meu WhatsApp, para você. Vocês se organizem do terceiro ano e montem um grupo no WhatsApp. Terceiro ano, Domus Inglês. Terceirão Inglês. O nome não importa. Adicione todos os alunos e me adicione. Porque aí, todas as dúvidas que vocês tiverem, qualquer tipo de questionamento, vocês vão fazer através deste grupo, ok? E aí, para quem fez o trabalho à mão, porque não tem computador, pode ser o caso de alguém, você vai tirar fotos do seu trabalho, página a página, e vai me mandar pelo WhatsApp, ok? Não tem problema, pode ser feito assim. Só vou pedir um favor. A foto tem que ser muito bem tirada. Por quê? Porque na hora que eu for ler, eu vou abrir a imagem que você me mandou para eu conseguir ler, tá? E se a foto não estiver muito nítida, no momento que eu abro essa foto, né, vai embaçar tudo, eu não vou conseguir ler, tá? Então pode me mandar por foto, não tem problema nenhum. Tire foto página por página, tô falando bem devagar aí, repetidas vezes, para não ficar nenhuma dúvida, só que tirem a foto com o máximo de nitidez. Tudo bem? Então, por favor, alguém aí da sala tome a frente e organize esse grupo lá no WhatsApp, tá?
porque vai ser um meio de comunicação importante para a gente enquanto nós estivermos nessa situação de videoaula, ok? Obrigado. Agora a gente vai lá para a página 24, a gente vai falar a respeito aí do texto do Belo Monte, que foi o texto que foi como atividade para vocês aí na aula passada, tá? Belo Monte, infelizmente, ficou super famosa aí no país pela pior das razões, né, que foi aquela represa que estourou aí, invadiu, matou um monte de gente, acabou com um monte de cidade, a situação não foi resolvida até hoje, a maioria das pessoas, ninguém está recebendo nada até agora, quer dizer, é uma situação extremamente complicada, né? Mas o texto fala a respeito de toda essa problemática, né, ele fala até de uma parte, um dos momentos aqui do texto, ele fala inclusive da questão jurídica, né, de tudo que foi feito para tentar impedir a construção dessa Belo Monte. Enfim, é um texto bacana, porque ele também fala da relação de governo, empresa, né, a construtora, e a população local, inclusive existiam tribos indígenas nessa região. Então é um texto bem interessante de se ler, né, e até porque, infelizmente, é um desastre aí tremendo, né, que aconteceu no nosso país recentemente. Aí eu marquei também como atividade as páginas 25, 26 e 27, que nada mais são do que exercícios de interpretação do texto, tá? Na página 25 aí, vocês têm o skimming, tem uma pergunta aí, com 3 alternativas, para você escolher a alternativa correta. Depois, no Word Study, a gente tem aquela Transparent Words, que são aquelas palavras em inglês que parecem com palavras em português, e realmente a tradução é a mesma, né? São aquelas palavras que acabam ajudando muito a gente no momento de texto, porque pelo fato de elas serem parecidas, ainda que você não as conhecesse em inglês, você acaba conseguindo traduzir pela proximidade com o português. Ele está pedindo aí 20 palavras, né, mas umas 10 aí já está excelente, tudo bem? Aí depois tem um segundo momento ainda dentro desse Word Study, que ele coloca um retângulozinho aí com 7 palavras e pede para você colocar cada uma dessas palavras numa lacuna. Lembrando sempre que nenhuma palavra se repete, tá? É uma palavra por lacuna. Depois tem esse quadro aí do Word Families, né, que são as famílias das palavras, ou seja, palavras de mesma ordem. Aí eles trabalham com substantivo, adjetivo e verbo, que é um exercício que a gente já está habituado a fazer, não é novidade para ninguém, né? Inclusive isso é bacana na apostila, porque ela tem uma estrutura que acaba fazendo com que a gente vá se acostumando com os exercícios. Isso aí diminui o grau de dificuldade, tá? Na página 26 tem um exercício de preposições, né? Eu vou passar a tradução para vocês aí, tá? E depois eu vou passar o gabarito, porque preposição é uma coisa um pouquinho chata em inglês, tá? Então a gente tem aí from, que significa de, do, da, em relação à origem, né? O of, que é o de, do, da, mas caracteriza a posse. O after, que significa depois de, após, né? O in, que significa em, no, na. O on, que também significa em, no, na, mas sempre com aquela ideia de sobre, em cima de. O to, que significa para, né, caracteriza movimento. O before, que significa antes de, diante de. With, que significa com. Between, que significa entre, mas lembrando sempre, entre dois, tá? Entre duas pessoas, entre dois objetos, não interessa, tem que ser entre dois. Porque entre mais de dois elementos, a gente usa a palavra among. Depois eu tenho o over. O over, aí no exercício, ele é usado no mesmo sentido do about, sobre, tá? A respeito de, acerca de. O for, que significa por ou para. E o by, que significa por, e se vier alguma data depois dele, ele pode significar também até. Ok? Aí depois a gente entra no detailed comprehension, né? Que é uma questão só de ligar as lacunas aí, tá? Depois, o exercício na página 27, looking for specific information, vocês vão marcar as linhas onde são citadas essas frases, tá? Vou fazer a letra A, né? O governo brasileiro e as comunidades indígenas locais, elas estão nas linhas 3 e 4. Então é só localizar lá no texto em quais linhas estão a frase que foi colocada aí. Tudo bem? Depois, para construir,
ele pede para vocês identificarem os adjetivos nesses parágrafos que ele pediu aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, oitavo e décimo. Então você volta lá e tenta colocar 2 ou 3 adjetivos aí que apareçam nesses parágrafos, tá? Encerrava aí a atividade da semana passada. A atividade de hoje é o False Friends da página 27, o Listening do 28, vocês receberam o CD, por favor, tentem ouvir, tentem fazer. Com esse distanciamento agora, né, as aulas ficaram mais espaçadas, digamos assim, então é bom manter esse contato, tentem ouvir o CD e fazer a página 28 do Listening. E, por fim, páginas 29 e 30, tarefa para casa, são 2 textos, um primeiro texto que fala a respeito de uma remodelagem de escola, né, tem até a ver com o que a gente está acontecendo aqui agora, ele fala a respeito de quais são os novos meios que se tem para sair dessa questão do quadro, do giz e da lousa, esse tipo de coisa. E o segundo texto que fala a respeito de voos sustentáveis, muito bacana, porque inclusive a empresa em questão aí é a TAM, que está usando já desde 2010 uma mistura sustentável como uma forma de combustível. Tá? Então polui menos, a produção acaba sendo sustentável, você consegue replantar o que você consome, então é uma questão muito bacana aí, e provavelmente vai ser o futuro aí das empresas de aviação de uma forma geral, né? Porque essa é a tendência mundial. Só queria, para encerrar a aula hoje, lá na página 27, o False Friends, só são 2 palavras, tá? A primeira é apt, e a segunda, ordinary ou ordinary, dependendo do inglês de cada um aí, tá? O primeiro foi britânico, o segundo foi americano, tanto faz. O apt tem 2 traduções, eu vou passar para vocês aí. A número 1, vocês coloquem aí, habilidoso, inteligente. E como número 2, propenso a, com tendência a. E a segunda palavra, né, o ordinary, or ordinary, vocês vão colocar aí comum, maioria. Tudo bem? E aí vocês conseguem fazer esses exercícios A e B que estão aí. Tá ótimo? Terceirão, um grande abraço para vocês aí, uma ótima semana, cuidem-se, cuidem de suas famílias. Nesse momento a gente precisa de muita responsabilidade, tá bom? E não esqueçam, por favor, de montar o grupo lá no WhatsApp para a gente poder facilitar essa nossa comunicação nesse período, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, tchau, tchau.